Tudo ao vivo, né? É desse jeito. Vamos já dar o start. A cor. Eita, que legal. O pessoal tá entrando aí na live, já tem gente demais, tá? Só um minutinho, já vamos começar. Ah, muito bem. Tá todo mundo me ouvindo aí? Manda mensagem aqui, como é que tá o áudio, tá ok? Tá ok aí? O áudio tá lindo, maravilhoso. Podemos ver nosso grande diretor de produção, Alex. Tudo ok aí? Joga a imagem aqui. Olha para cá, pastor. Abre mais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Olha para o pastorzão aí. Que bênção, Jesus. Sendo alinhado direitinho, né? Que bênção. Maravilha? Muito bem. Estamos começando nesse exato momento mais um podcast Os Escolhidos, comigo mesmo, pastor Jeová Oliveira. Hoje nós teremos um grande convidado especial. Ele que é tão especial que fez a gente atender, mudar a nossa agenda para poder atender ele nessa noite. Estou falando do grande pregador, conferencista, um homem de Deus, missionário, que está aqui com a gente, pastor Ricardo Nunes. Já já você vai conhecer um pouco do testemunho desse homem, vou apresentar ele direitinho para você. Mas como de costume, nós sempre começamos com a oração, então, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Está trazendo aqui, Senhor, os escolhidos, Pai amado, para sempre trazer o seu testemunho, Pai amado. Amém, Jesus. Para servir de exemplo para tantas pessoas, meu Pai. E que hoje não seja diferente, teu nome seja exaltado e glorificado aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Pastor Ricardo Nunes, tudo bem? Tudo bem, pastor Jeová, uma graça de Deus, estamos aqui, uma honra estar presentemente com os amados irmãos aqui, através dessa live, através desse podcast, onde muitos amigos aqui já têm pedido o link aí do Pará, um salve aí para o missionário Mateus, lá de Manaus, está assistindo, lá de São Paulo, Barueri, nosso querido irmão Marcos, e outros pastores aí, pastor Hugo Munhoz, lá de Mogi Guaçu, também está na live assistindo aí. Deus abençoe vocês e uma honra estar aqui com o senhor, pastor Jeová. Não, hoje realmente o negócio aqui vai ser bom. Né? Vai ser bom demais. Eu sei que você tem um testemunho fortíssimo aí para contar para todo mundo. Amém. O pessoal está tudo na expectativa, né? Está conosco também grande evangelista Michael Wagner. Ele que está aqui acompanhando esse homem de Deus. Michael Wagner, ele realmente é um homem de Deus. Um amigo que Deus grande usa. Amigo, ele gosta de comer bolacha aqui, sabe? Já veio para cá. Que benção. Ser entrevistado. Nosso grande amigo, e logo ele estará voltando para cá, né, para fazer um podcast só dele, que ele falou que não quer dividir mais com ninguém. Meu então Deus. Na próxima ele sozinho aqui, né? Vai ser sem benção. ter que dividir com ninguém. Vai ser benção. Mas, gente, deixa eu falar para vocês. O pastor Ricardo Nunes é roraimense, tem 34 anos, é casado com a missionária Wesleyane Nunes, é pai do Gael Levi, pastor auxiliar na igreja O Noivo Vem, em Manaus, no estado do Amazonas, é pregador itinerante, já pregou em várias cidades do Brasil e é um grande ganhador de almas para o reino. Apesar de que é uma pessoa top demais. Eu tive a oportunidade de estar ali ouvindo uma grande mensagem desse homem de Deus na Igreja Viva em Cristo, onde ele levou uma mensagem poderosa e verdadeiramente é muito usado por Deus. Por isso que ele hoje aqui é o nosso escolhido, pastor Ricardo Nunes. Meu Deus do céu. Como é que é isso, pastor? Você é roraimense? Sou roraimense, Macuxi, nascido na Gema, criado na Praça do Pitolândia, Germano Sampaio. Meu Deus! Na Rua Sião. Meu Deus. Já é, pelo amor de Deus, eu tô ficando Na Pitolândia. Rua Sião, a minha vida. Criado, eu também estudei na Dr. Ulisses Guimarães e sentei no nosso ensino médio na escola estadual Ana Libória, onde nós tivemos nossa vida. Nossa vida, na verdade, há projetos do homem e há projetos de Deus, né? Por mim mesmo, eu nunca imaginei morar fora de Boa Vista, mas era a vontade do projeto de Deus me levar para fora de Boa Vista em 2009, pastor. 2009, você foi embora. 2009, é.
2009 eu entrei dentro do ônibus, era para passar férias em Manaus, 15 dias. Fui e não voltei mais. Voltemos agora para pregar o evangelho, né? Depois de muitos anos, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E estamos aqui. Novamente, me alegro muito de estar voltando na minha terra, né? Minha terra natal, terra dos meus pais, da minha família, né? Minha infância toda foi, desde até os 5 anos de idade, foi criado no Alto Alegre, município de Alto Alegre. Quando não tinha luz, não tinha nada. Meu Deus. E viemos para cá e aqui estamos agora, depois de muitos anos, 2009 para cá, 16 anos. Então, 16 anos, realmente, agora nós estamos pisando, ministrando em algumas igrejas. Já tinha vindo algumas outras vezes, mas foi muito rápido. Batia e voltava, mas agora Deus preparou tudo para estarmos Glória a aqui. Deus. Pastor Ricardo, por que você foi escolhido? Porque eu tenho marcas. Todo escolhido carrega marcas na sua vida. Marcas de lutas, marcas de guerras, marcas de desprezos, solidões. Eu sempre costumo dizer para todos que nos assistem, estão nos assistindo agora, todo escolhido de Deus tem marcas. Todo escolhido de Deus, pastor Jeová, evangelista Wagner, os homens que estão aqui, quem Deus escolhe tem suas marcas. E é por isso que estamos aqui. Talvez quem está nos assistindo está passando por alguma situação e não está entendendo o porquê da rejeição, o porquê de uma família desestruturada, o porquê de uma guerra emocional, sentimental. Mas em toda a Bíblia, todo escolhido de Deus tem suas marcas. O próprio apóstolo Paulo disse, ele orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. Ele disse, a minha graça te basta. Porque escolhido, pastor Giovanni, não tem como apagar as marcas. Jacó, quando vai para o val de Jaboque, ele entra como Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus fere ele. E até hoje os judeus não comem a parte do meio da costa, porque era a marca que Deus deixou na vida do seu escolhido de Jacó, se chamou Israel. Então todo escolhido tem suas marcas na vida. Suas marcas, né? E que marcas são essas, pastor? Marcas que foram profundas. Alguém diz que o tempo pode curar, mas quem cura é Deus. O tempo não cura, mas o Deus do tempo, que é o Pai da eternidade, ele cura todas as coisas. Marcas de uma família que cresceu numa família desestruturada, né? Desde criança, dificuldades até mesmo financeiras. Marcas de luto, de percas familiares. Marcas de crises, de ansiedade, depressão. Por muito mais de 15 anos sofri muito forte com depressão, crise de ansiedade. Tenho braços cortados, pulsos que foram cortados. Tentei tirar minha vida várias vezes. Me envolvi numa vida totalmente errada, porque a Bíblia mesmo diz que um abismo chama outro abismo. Me envolvi com tráfico, crime, prostituição, drogas, álcool. Bebia desde os 14 anos, né? Quando eu saí de Boa Vista em 2009, e justamente fui para 2009. Justamente a minha ida para Manaus foi cá disso, uma família desestruturada, onde eu não sentia que tinha amor de pai, eu não sentia que tinha amor de mãe. Então, e a pior coisa de um jovem é crescer dentro de um lar aonde que ele não consegue ter o amor dos próprios pais. Então não tem uma marca pior para um filho, é de sentir que não tem amor da própria mãe. Mas Deus disse, que mesmo que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho nos seus braços, eu jamais me esquecerei de ti. Deus, ele tem cura para feridas. Eu sempre costumo dizer, pastor Jeová, que ninguém vai para bebida à toa. Ninguém ele vai usar droga à toa.
Ninguém ele vai mudar. Para toda mudança radical tem um motivo. Seja bom ou seja mal, tem um motivo por trás. Tem. Ninguém muda à toa. Ninguém fica um homem ou uma mulher irada à toa. Porque, na verdade, a ferida, as marcas na alma, ela faz com que os homens se endureçam. Nos relacionamentos, nas famílias. Por que tem pai que fala com o filho hoje e o filho é áspero com o pai? Tem um motivo por trás. Ou por que o filho faz e o pai é áspero com o filho? Tem algo por trás. As pessoas, as marcas da vida, quando elas não são tratadas, pastor, pela presença de Deus, ela faz o ser humano se tornar aquilo que nunca achou que ia se tornar. Então, muitas vezes, as marcas se tornam armaduras para ira, por rancor, para raiva, para desobediência. E essas dores, elas acabam puxando a pessoa mais para dentro de um poço. Eu ministro muito em seminário de cura, porque eu passei pela cura. Sim. Né? Passei por traumas bastante profundos, que hoje nas ministrações que nós ministramos em curas, como abuso, tudo passa. Geralmente passamos e hoje nós oramos e pregamos onde nós mais fomos feridos, é onde Deus mais vai nos usar. É viver literalmente aquilo que prega, né? É viver. É muito forte, pastor. Mas me conta aí, como foi que você aceitou Jesus? Primeiramente, a minha vida, eu cresci em um lar onde não se falava em Deus. Eu cresci em um ambiente onde Deus não era glorificado. Eu cresci num ambiente onde Deus é o último e inexistente. Porque tem famílias onde existe tudo, mas para ele existe menos Deus. Então eu cresci num ambiente onde Deus não existe. Quando os meus amigos, que estiver até assistindo ali, o meu amigo de infância, que ele é chefe ali dono do supermercado, Mercadinho do Léo ali no Caranã. Sim. É um amigo meu, é um amigo de infância, crescendo na minha rua. O próprio Bispo Denis, que já esteve aqui, morava na mesma rua. Bispo Denis. Ele mora na mesma rua, na mesma Oceão. Eu morava aqui, passava aqui a Nivaldo Conceição de Reis e morava na outra rua. Criado de infância. Então um abraço pro Bispo Denis, onde ele está nos assistindo. Um abraço para ele. Então, quando se falava de Deus, até mesmo, alguns famílias tinham católicos, outros são testemunho de Jeová, outros tinham seguiam alguma religião. Quando se falava de Deus para mim, eu mirava. Eu escrevia o nome de Deus no chão, cuspia em cima do nome de Deus, passava o pé e dizia: esse Deus não existe. Aí os meus amigos de infância: para com isso, Ricardo. Eu disse: como é que foi um desses que eu não vejo? Que Deus é esse? Por quê? Porque eu tinha uma vida de dor, uma vida de traumas, uma vida de muita tristeza. Então, para mim, se Deus existe, por que eu vivo triste? Se Deus existe, por que minha casa é desse jeito? Se Deus existe, por que eu nasci numa família como essa? Porque eu tinha uma ferida desde os 5 anos, quando eu perdi minha avó. A minha avó faleceu, eu fui criado com ela e vim para morar em Boa Vista. Eu fiquei que nem o Zezé de Camargo e Luciano. Na luz. Para lá eram lamparinas. Então, eu cresci num ambiente assim, aí minha vida mudou. Então, se Deus existe, por que levou minha avó? Porque eu fui criado com minha mãe e lá a minha vida teve um caminho diferente. Então, eu não acreditava em Deus. Então, a revolta que eu saí de Boa Vista para Manaus, para morar lá, para tirar a série, acabei morando lá, me levou. Não tem como uma pessoa fugir de algo não tratado. Não tem como alguém mudar de uma cidade. Tem pessoas que querem mudar de cidade, pastor. Tem pessoas que querem mudar de bairro, mudar de igreja, mudar de país. Mas onde ela vai, aquilo que não é tratado vai seguir ela. E isso que não é tratado vai afetar onde ela pode envelhecer com aquilo. Mas vai afetar os relacionamentos, a amizade, tudo que ela bota a mão, aonde não é tratado. E aí? E eu fui para Manaus. Fui para Manaus em 2009, fui trabalhar na época com táxi, né? Táxi em Manaus, lá na Bola da Suframa, tinha
uma antiga esplanada. Meu tio era taxista, tio Eliezer, o que não tinha que mais. Como foi como pai para mim, que me guardou. Mas eu dava tanto trabalho para ele que ele dizia: Mato, a tua mãe agradece que essa vir pra cá. Porque eu chegava bêbado, queria brigar, queria ferir. Saía um dia, voltava 3 dias longe e disse: rapaz, tu é louco. Tu não tá em Boa Vista, não. Dormi em Nova Boa Vista, final era Equatorial bem aqui. Hoje um bairro Equatorial da Avenida Iteite. Não existia, era pequena ainda, não tinha o crescimento que tem hoje em Boa Vista. E eu fui pra lá e me afundei em bebida, prostituição, porque aquilo que não tinha na época aqui em 2009, cidade pequena, tinha na capital, droga. Eu me lembro que, como eu conheci a cocaína, foi lá que eu fui pra dentro de uma festa e só bebia. E lá eu tinha um cara bebendo, eu entrei no banheiro e todo mundo cheirando. Eu olhei assim, rapaz, o que é isso aí? Vocês estão cheirando giz, é? Olha na minha cabeça, giz, é inocência. Eu disse: não, isso aqui não é giz, não. Mas isso aqui é pra tirar o sono, pra não deixar tu ficar dormir. E pra tu não ficar bêbado. A mentira do inimigo ia me pegar no vício. Rapaz. Cheira aqui. Aí eu tentei, cheirei. Aí foi um abismo pra cocaína, pra droga. Aí da droga vira o tráfico. Aí foi aí que eu comecei a me envolver com as coisas muito profundas, muito erradas. Mas tudo aquilo que eu tentava saciar no mundo, eu chegava em casa, tinha um buraco dentro de mim. E eu chorava. Eu dizia: por que eu tenho tudo? Eu tenho dinheiro, eu tenho um lugar para me morar, eu tenho o que eu sonhei, mas por que eu sinto que falta algo dentro de mim? Havia um buraco dentro de mim. Aí quando eu bebia, aí vinha o quê? Pastor Jeová, o passado. Tua mãe não te ama. Teu pai não te ama. Tu não tem família. Aí aquele sentimento de traumas começava a me oprimir, me agarrar. Isso me fazia ficar uma pessoa mais ruim do que eu já era. Meu Deus. E foi uma época que eu não acreditava em Deus. Podia pisar em 1000 igrejas, todo mundo me chamava e eu não ia. Aí eu me lembro que uma vez, como Deus começou a preparar, o testemunho de Jeová bateu minha porta. Testemunho de Jeová. Não foi eu que mandei, não. Não foi. Foi o testemunho de Jeová bater a porta. Mas ali começou a tratar de Deus. E bateu na porta 8 da manhã. 8 da manhã, em ponto. 8 da manhã em ponto. Eu nunca esqueci desse senhor. Eu agradeço muito a Deus a vida dele. Porque foi ali que comecei pra mim, não abria a Bíblia. Eu nunca tinha aberto e eu tinha desprezo. Isso aqui não existe, aqui nada. Eu usava, a única vez que eu abria a Bíblia era pra cheirar cocaína. Até meu tio dizia: rapaz, tu tá brincando coisa séria. É que nada, hein? Usando droga em cima das folhas santas da palavra de Deus. Mas por incrível que pareça, quando eu abria a Bíblia, tinha um versículo que falava comigo. Eu disse: rapaz, como é que essa pessoa falando comigo? E sempre dava em Provérbios. Meu Deus. Sempre dava em Provérbios. Aí eu sei que foi lá uma vez, eu tava muito bêbado. Eu disse: vai, me explica aí. Um livrozinho amarelo que diz a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Eu ia lá e tal, mas eu comecei a ter experiências sobrenaturais. Eu tinha sonhos. E o que eu sonhava acontecia. Aí uma vez eu perguntei pra ele, esse ancião, que lá não é pastor, são anciões lá, deixam lá. Ele disse assim: eu tô sonhando e tudo, por que tudo que eu sonho acontece? Eles não quiseram me explicar, porque eles não creem no sobrenatural de Deus. Eles não creem no Espírito Santo, não tem essas coisas. Então eles não conseguiram me explicar, porque eu estava tendo muita experiência espiritual. Eles não conseguiram me explicar. Nem com a Bíblia, que eles fizeram o Antigo Testamento. Aí foi com o tempo que eles começaram a aparecer, eu me escondi embaixo da cama. Fala que eu tô aqui não, fala que eu tô aqui não. Fala que eu tô aqui não. Mas enfim, foi quando, ao meu encontro com Deus, eu tive umas decepções sentimentais, eu tive uma decepção sentimental na minha vida que me afundou. Aí que eu caí mesmo pra droga, pro crime. E eu conheci uma jovem lá no bairro do 40, que é chamado Crespo, de Manaus. Em Manaus. Do Crespo, Manaus, perto da Silves. Todo mundo sabia que eu não gostava de crente, nem gostava de Deus. Eu não acreditava em Deus. Mas do nada ela começou a insistir. Meu apelido chamava Berg no mundo, na casa do Berg Guerra. Cantor de bolero, o Berg Guerra. Eu tinha cabelo luzes, né? Pensa, é Berg Guerra, Berg. Aí ele disse: bora pra guerra. Não vou nesse negócio não. Eu sei que tanto ela insistir, eu disse: rapaz, hoje eu vou nessa igreja. Bora. Mas não bebe não, Ricardo, bebia todo dia. Tá bom, não beber não. Quando deu 3 da tarde, eu já tava morto de bêbado. E eu já tava usando cocaína.
comprei uma camisa social vermelha, uma calça jeans e um sapato de skatista na época. Eu não fui um malucão. Blusa. Eu disse, eu vou lá, mas não me coisa, eu vou ficar sentado atrás, porque tô desconfiado fica atrás. Eu cheguei lá, uma igreja pequena, humilde, pentecostal. Até hoje eu me lembro, a igreja pentecostal, trono branco. Igreja pentecostal, trono branco. Aí cheguei atrás do Estúdio 5, um shopping que tinha uma igrejinha pequena. Foi quando eu pisei o pé. E eu falei, até hoje, à tarde aqui, eu estava conversando com o pastor Fabrício França, aí nós estávamos ali no Açaí Gostoso, nos honraram lá, conheci o empresário, e eu contei esse testemunho. Eu pisei no banco de trás, fiquei lá, pé da porta. Eu só falei para ela, qualquer coisa, eu vou embora dessa igreja. Não faz, se esse pastor vem com mentira pro meu lado, esse negócio de revelar, eu não creio nessas coisas. Quando o cara pegou, pastor Jeová, o microfone, e ele disse, antes de eu pregar, eu nunca vi esse homem na minha vida. Antes de pregar. E eu nunca mais nem o vi. Eu nunca vi. Eu até falei hoje, não, coisa. Esse homem, acho que ele nem sabe que tem alguém, uma palavra que ele lançou, tá pregando nesse Brasil todo. Irmão, eu queria ter o desejo de um dia ver ele, ou conhecer ele, ou saber quem ele é, que eu não via, que eu não lembro. Cheguei bêbado, cheguei drogado na igreja. Então eu sou bispo entorpecente. Eu até brinco no meu testemunho, entrei na igreja mordendo língua, tocando teclado, suando a testa, por conta do efeito da cocaína. Mas ele falou, as 7 pessoas que Deus tem um recado aqui. Quando ele falou isso, lá vem esse crente com mentira, rapaz. Quem que sabe da vida dos outros? 7 pessoas logo. Quem é que sabe da vida dos outros? Se esse pastor vir com o negócio, eu vou quebrar a boca dele. Falei para ele, pelo amor de Deus, aonde que... Isso porque o mundo, pastor Jeová, a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. É verdade. Para não crer no poder. O que o mundo fala? Isso aí foi combinado. Foi combinado. Isso aí é teatro. O mundo fala isso. O mundo, o inimigo cegou o mundo para não crer que Deus é capaz de falar a vida de alguém. Que Deus é capaz de mudar a história de alguém. Que Deus é capaz de curar alguém de câncer e não crê. O mundo não crê. Ele acha que tudo é uma encenação. E eu sempre costumo dizer no meu testemunho, o que o mundo fala eu sei. O que o Mateus fala eu sei. E eu ganhei já muitas pessoas que não acreditam, hoje são cristãos. Por conta de onde eu saí, eu não acreditava. Aí eu sei que ele entregou a relação para uma mulher, para a segunda mulher, quando ele passou a segunda relação para a segunda mulher, a minha perna começou a tremer. Meu coração, sabe aquele dia que Deus quer falar? Ele não vai me chamar, ele não vai me chamar. Não, eu era um cara muito tranquilo, mas meu coração, já a minha alma já sentindo que naquele dia Deus estava marcando o encontro comigo. Meu Deus. A Bíblia diz que ele é o bispo de nossas almas. Eu comecei a sentir, e do nada comecei a chorar. Pastor, quando ele foi falar a segunda, eu comecei a ver os traumas. Não teve amor de pai, não tinha amor de mãe, perdeu tua avó, tá sozinho, se sente só, tu é depressivo, tu se corta. Tu tem que ter a tua vida. Vai-te embora. Quando eu quis ir embora, minha perna, diante dos céus, o meu pé grudou no chão. Aqui, ó. A minha vontade era ir, mas algo me segurou. E do nada, aí a menina falou assim, ela viu e eu chorando. Eu chorava. E eu nunca era de chorar. Até minha mãe se espantou uma vez que eu vim aqui, que eu não era nem crente. Quando eu era do mundo, ela viu eu chorando. Eu disse, meu filho. Porque ela nunca me viu chorar. Eu nunca demonstrei minha dor pros outros. Foi quando ele apontou o dedo pra mim e disse. Quando eu abri, eu tava chorando, querendo ir embora, aqueles traumas, aquelas vozes, vai-te embora. Vai-te embora, tudo é mentira. Aquela guerra espiritual, e eu, sem saber de nada, que eu não tinha conhecimento espiritual nem nada, eu sei, quando ele apontou o dedo pra mim, ele disse, abra teu olho, pastor Jeová. Uma coisa que eu odiava é alguém apontar o dedo pra mim. Odiava. Ele apontou, abra teu olho. Quando ele abriu os olhos, ele tava assim, ó, ele com o dedo. Magrinho, carequinha, mas cheio da unção de Deus. A minha vontade era de pular no pescoço dele. Algo dizia, pula, mas ao mesmo tempo tinha um medo daquele homem. Sem entender. Ele apontou, a tua vida é essa. Você não é daqui. Não falou de onde eu era. Você veio de uma cidade chamada Boa Vista. Pastor, ninguém sabia de onde eu era. Ninguém sabia de onde eu era. Já me espantei. Como que esse cara sabe onde eu sou?
Tu veio por isso. Você lembra do estado da minha casa? Que o meu pai, o bispo já veio aqui, ele pode vir aqui e mostrar lá. Que ele viu que nós acabamos de se matar. Uma vez eles viram a rua, fechou, o meu pai com uma faca desse tamanho, eu com um pedaço de pau. Pra se matando. Brigando, o diabo colocando briga em casa. O bispo Denis é prova, ele viu no dia da confusão. Ele sabe minha vida totalmente aqui. É bom quando você tem alguém que conviveu para mostrar que é real. Né? Que tem pessoas que enfrentam as coisas. Até inventa. Mas não, as coisas de Deus é muito sérias. São santas. Aí foi quando ele disse, e tu veio falando isso, e tu disse que nunca mais pisaria naquela cidade. Mas sabe por que tu assim? Porque com 5 anos de idade, tu perdeu a mulher que tu mais amou na tua vida, a tua avó. Pastor, quando ele falou isso, eu gritei. Eu guardava a foto da minha avó na minha carteira. O diabo usava a perca da minha avó para me oprimir, trazer depressão. Quando era Natal, usando droga, pegava a foto da minha avó e dizia, cadê a senhora? Cadê a senhora? Glória a Deus. Muito forte isso daí. Cadê a senhora? Me senti só, por muitos anos em Manaus, só. Um buraco na minha alma, na minha vida. Foi quando ele falou da minha avó. E eu caí no chão chutando. Mas ele disse, tu bate no teu bolso e fala que teu Deus é teu dinheiro. Eu tinha uma vida estável. E eu dizia, Deus que nada. O que o mundo fala? O meu Deus é meu dinheiro. Já conheci alguém assim que falou isso? Já. O meu amigo é meu dinheiro. E quando o dinheiro acabar? E quando a riqueza acabar? Quem vai ser teu Deus? Quem vai ser teu amigo? Quando a empresa quebrar? Quem vai ser meu amigo? Quando a minha conta quebrar? Quem vai ser meu amigo? Eu dizia, que nada, meu Deus é meu amigo. Quantas vezes eu vi das pessoas da minha própria família, que nada, Deus é meu amigo. Meu dinheiro é meu amigo. Quando ele falou isso, o pastor, ele disse, daqui 7 dias, Satanás tentará te matar. E toda vez que tu olhar pro espelho, tu vai lembrar que eu sou teu Deus. Porque tu és profeta desde o ventre da tua mãe. Eu não sabia nem que diacho era profeta, pastor. Eu não sabia nem que significava a palavra profeta. Vou arrancar tudo que tu tem para tu comer, para tu calçar, para tu usar celular, para tu vestir. Vai depender de mim pelo resto da tua vida. Alguém que é formado, alguém que sempre teve aquilo que queria, alguém que começou em restaurantes, alguém que sempre teve onde morar, alguém que sempre sonhou de 5 reais para os seus sonhos, que sempre teve os seus projetos, e agora diz, para tu depender de mim, para comer, para calçar, para vestir, e até para morar, vai depender de mim pelo resto da tua vida. Aí começou. E pra tu sair, e tu olha pro espelho, pá, isso foi no domingo. Foi embora, chorei, mas não entreguei vida para Jesus. Ele pediu e eu não entreguei. Não? Não entreguei, não. Não entreguei. Não entreguei. Não entreguei. Chorei, mas eu disse, mas amanhã tem um boteco ideal, tem um lá no Manaus, não toma boteco ideal. Tem um boteco ideal, tem a forrozão. Aí ele disse, para de pensar amanhã naquele boteco. O cara falou pra mim, meu Deus, o cara tá lendo minha mente. Mas eu entreguei porque ele falou que tinha. A minha alma queria. Mas os meus pés estavam com correntes. Tem pessoas assim, porque o pai chora na igreja. Prega, chora, grita. Mas o pastor chama, não consegue ir. Tem algo no reino espiritual segurando. É que nem um pantoche. É que nem um... Tem algo, as cordas segurando. Não entreguei. Pastor, culto chorando. Terminou o culto chorando. Fui pra casa chorando. Acordei, dormi chorando. Mas no outro dia esqueci de tudo. Pastor, os 7 dias da profecia daquele homem foi 7 dias que mais eu me perdi na minha vida. Foi o dia mais que perdi na minha vida. Mas tinha que se cumprir a palavra de Deus. Em 7 é 7. 5 é 5. 10 é 10. 12 é 12. O que Deus fala, ele cumpre aquilo que ele fala.
Aí eu tinha um dinheiro para me receber da associação da Boda Suframa, que era a Radio Táxi, e eu peguei esse dinheiro, eu me torrei, me acabei essa semana. E era para me receber em dezembro, eu recebi, sabe que dia? Final de mês de outubro para novembro. Uns 3 dias acho que a gente começar. Porque o dia que aconteceu comigo foi 3 de novembro, o dia depois do finado. Aí eu peguei esse dinheiro, aí torrei. Eu sei que quando foi sábado, foi no domingo, passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se perdendo, festa, todo dia, bebida, droga, prostituição, aqui tudinho. Mas quando chegou no sábado, no sexto dia do Sinado na época, dia 2. Aí fomos pro Careiro da Várzea, um lugar chamado Boca do Cambiche. Os pessoal me levaram pra lá, aí eu fiquei bebendo lá. No outro dia uma menina acordou e disse: Ricardo, eu tive um sonho. Que sonho? Isso de sexta passada. Eu sonhei com muito sangue caindo no meu rosto. Do nada eu olhei assim: sangue é vida. Eu consegui interpretar. Alguém vai mudar de vida radicalmente. Voltamos para dia 2, quando foi de manhã, no final, o pessoal tem uma cultura de limpar cemitérios, na família, botar flores, essas coisas. E eu voltei. E quando eu voltei, não tinha família, não tinha ninguém, ia para bebida. Pastor, quando foi domingo, dia 3, eu tinha me estragado os 6 dias, mas nesse dia eu falei: domingo eu não bebo. Domingo eu vou parar na minha. Quando foi, eu fui trabalhar. Quando deu meio dia, meu braço começou a tremer. Comecei a ter ataque de ansiedade profunda. E comecei a passar mal. Tristeza. Eu senti que algo ia acontecer. Eu senti. Eu sempre costumo dizer algo. Quando o espírito da morte está perto, a pessoa sente. Sim. Ela sente. Por mais pecador que ele seja, ele sente. Quantos testemunhos de pessoas que sonharam antes da morte? Você lembra, Mamãe das Assassinas? Sim. Sonharam. Sim. Sonhou tudo. Pô, teve um cara que... Rapaz, o cara veio aqui, abraçou todo mundo, pediu até perdão, no outro dia morreu. A pessoa, ela sente. Sim. Sem eu saber, eu senti. Aí eu fui pra casa, quando foi meio-dia. Qual é o consolo do ímpio? Qual é o consolo da pessoa que não conhece a Deus? Pra tristeza, bebida, droga, prostituição. As pessoas que mais bebem são as que mais sofrem. As pessoas que mais vão pro mundo, elas querem encontrar algo que possa saciar uma dor. Ou preencher aquele vazio. E eu fui para beber. Quando chegou 5 da tarde, eu peguei meu carro, um Costa Sedã na época, fui pro Molozinho. Fui pegar uma jovem que tava lá com mais... Eu sempre costumo dizer que o negócio era comigo, mas quando alguém tá do lado, até aquilo que a morte não quer, leva o cara. Aí tinha um vizinho comigo. Aí disse: vamos ali. E a irmã dele era crente. E esse cara era chamado Jonas. Nunca mais vi na minha vida também. A última vez que eu vi foi evangelizando. Eu vi ele na frente lá do Forró dos Três, na Tefé. Em Petrópolis, ali perto da Tefé, Petrópolis com Japim. Aí bora ali. Aí do nada eu tava saindo do carro, muito malucão. Bebi desde meio-dia até 5 da tarde. Bebendo droga, vodka, bebida, cerveja, misturando tudo. Ela olhou pra mim e disse: ei, cuidado com meu irmão. Ela sentiu a mulher. Aí eu demoniado, eu disse: ele tá em boas mãos. Quando, nessa saída, pegamos a menina. Quando voltamos, 6 horas, quase 5 horas. Mas antes de eu pegar o carro, pastor, era domingo, tinha que se cumprir a profecia do profeta. Em 7 dias. Não falou como. Não falou como ia ser. Porque nem tudo Deus vai falar como vai ser. Deus fala qual é a promessa, mas ele não fala como vai ser o percurso para chegar até a promessa. É verdade. Nunca Deus vai te revelar como vai ser o caminho. Ele vai revelar o que você vai viver. Você será grande. Vou te honrar. Vou abençoar a tua casa. Mas ele não fala o que tu vai passar para chegar até lá. E é aqui que as pessoas se frustram. Por não entender o que está acontecendo no caminho, abandona a promessa de Deus. Aí eu fui, quando cheguei, peguei o carro, peguei ela. Quando foi ali no Parque Mauá, saindo do Nozinho, aí eu errei. Mas antes de eu pegar o carro, eu vi uma voz: pega a chave do carro e pega a fulana. Eu escutei literalmente a voz bradando no meu ouvido. E antes eu tinha ligado para um amigo meu daqui de Boa Vista. Não sei se ele tá online, chamado Nilton. Eu nem sei, eu vou até bem estar aqui, o Nilton. Eu liguei para ele, até hoje ele lembra. Hoje ele ainda não é servo, mas eu oro pela vida dele. Até a irmã dele tá na Mitifã.
aqui do Jockey. Ele até falou, pô, eu tô indo lá na igreja, ele nunca foi. E eu sempre orei por ele. E ele gosta de beber. Se ele estiver assistindo aí, o Nilton aí, tenta ligar pra ele aqui. Eu sempre bebi, ele disse, mano, eu oro pela tua vida. Eu oro pelos meus amigos de infância. Eu oro por todos. Tem vezes que eu vou, eles estão bebendo, eu sento lá, pego meu refrigerante e fico lá. Que sai. Não, eu sei quem eu sou. Mas vou ganhar eles pra Jesus. Ele disse, cara, tá diferente, tu não julga. Eu disse, não, eu vim daí. Mas o mesmo Deus que me alcançou, te alcança também. Uma hora te alcança. Eu oro por vocês. Toda oração tem um momento que ela vai ser cumprida. Por mais que você tá me ouvindo, tenha orado pelos teus filhos. Deus manda dizer aqui. Tenha orado pela tua casa. Tenha orado pelos teus filhos. E não tem visto nada. Continue orando. Tá chegando o tempo que Deus vai materializar na tua vida a resposta da tua oração. Continua. Não desista. E orando, e até ele falou, eu liguei pra ele antes de eu pegar a chave do carro. Eu liguei pro Nilton. Esse meu amigo aqui. Pra dizer que, ó. Vê se ele me atende aqui. Posso ligar? Vamos ver se ele atende? Ele nem sabia vir pra cá. Vai. Vamos ver se você pode até não estar mamado nessa hora. Que dia é hoje? Aí você bota aqui no Mitifone, no Jockey Club, né? Família, não sei o que da família. Aqui uma igreja, o apóstolo, o nome é apóstolo Dantas, alguma coisa assim. O nome do senhor, o apóstolo. Qual é o nome dele? É Mitifone. Ele tá indo pra lá e diz, pô, eu tô indo pra igreja. Ele nunca foi na igreja evangélica. Ele tá indo. É forte. Ele disse pra um amigo meu, Jaci, que é lá do Jaulão, Suspensão Jaulão, ali na Nova Canaã, Suspensão Jaulão. Sim. É do meu amigo Jaci, que hoje ele é servo de Deus. Ele é até pastor dirigente da Igreja Missionária Milagre de Vida. E ele disse, eu tô até orando. Meu Deus, olha. Deus alcançando os amigos. Eu disse que eu fui pro monte com ele um dia desse orar. Tá me entendendo, não? Deve estar no culto. Não, quem dera. Aí o que acontece? Aí foi quando eu liguei pra ele. Ele disse que tá chorando. Eu liguei chorando, pastor. Nilton, me responde uma coisa. Eu bêbado, drogado. Por que eu não sou feliz? Meu Deus. Ele olhou assim, mas olha o conselho. Eu tava pedindo conselho pra alguém que tava bebendo. Ele disse, mano, tu tem carro, tu tem isso, tu tem aquilo, tu tá melhor do que eu. Mas ele não entendia que era espiritual. Que era espiritual. Aí eu liguei pra ele chorando. Aí quando eu liguei pra ele chorando, ele disse, mano, eu sinto vazio, mano, eu estou feliz, eu não tenho nada, eu tô sozinho aqui nessa casa. Eu liguei pra ele, ele é a prova disso. Eu liguei pra ele aqui. Ele saiu até hoje quando eu liguei pra ele no dia do que aconteceu comigo. E foi aí em seguida ele disse, não, isso vai passar, cara. Isso vai. Poxa, até descarregou no celular. Coloca ali em cima. Tinha até atendido aqui meu amigo aqui. Aí ele. Pegou? Aí liguei pra ele, pastor. Quando foi em seguida, eu peguei a chave e aconteceu. Meia hora depois. Aconteceu comigo. Tentaram ceifar minha vida. Perseguiram o carro. Quase ninguém sabe essa história. Nem minha própria família. Eles não sabem totalmente a história. Que eu não tenho. Eu tenho pessoas que se orgulham de falar do que fez no mundo. Eu sinto algo repugnante. É algo que constante. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha o quê? Ele tinha medo até de lembrar do que ele tinha feito. Tem pessoas que levantam troféu, eu fui isso, eu fui aquilo. Não, eu me alegro de ser quem eu sou hoje. Eu matei tanto. Eu não me alegro. Eu me alegro de quem sou hoje. Uma nova criatura. Ninguém se alegra de ser velha criatura. Foi quando fecharam o carro, eles me perseguiram. Eu chutei o carro. Eles me viram entrando dentro do mauzinho. Foi conseguir meu carro pra fechar. Tava eu, essa menina na frente e o rapaz atrás. Eu chutei o carro. Eu tinha acabado de passar aquele assalto novo. E eu perdi o carro. Aí, pista lisa. Tinha 2 pneus meus que tava liso. Que eu quase não usava aquele carro. Quando não tinha táxi, eu usava um particular. Tava careca os pneus na frente. Aí deslizou. Rodou. Dei no meio do poste que tem até hoje lá. Quem vai lá não pode estar lá. Os postes no meio. Dei no meio. Pá! A pancada foi tão feia que eu caí pro lado. Bati no rosto. E eu caí pro lado de fora. E ela ficou presa nas ferragens. Os caras chegaram. As pessoas que queriam tirar minha vida.
e cometeram o que cometeram. Aqui. Sim, sim. 1 milímetro. Sei aí que agonizando, muito sangue, saindo sangue, que nem pescoço de... Já viu pescoço de galinha cortada? Sim. Desse jeito. Quando foi... Aí, agora deixaram, ela ficou presa, aí eles me pegaram, porque principal, domingo dá muita gente. Aí o que fizeram? Eles, fizeram o que queria fazer, acharam que eu já ia morrer. E eu fiquei o quê? Agonizando. Deixa essa... Vai morrer aí, vai pro inferno. Aí eu já caído, tonto, fraco, perdendo muito sangue. Foi quando, não sei de onde tirei força, corri até onde essa menina chamada Cris estava. Ela estava presa nas ferragens, pastor, assim, a pancada foi feia. É uns 150 por hora, 170. Aí o sangue que caiu do meu pescoço, Wagner, caiu no rosto dela. No rosto dela. O sonho que ela teve. Um dia antes. Aí se cumpriu o sonho dela. Eu saí com muito sangue no meu. Aí começou a batalha. Eu tava agonizando, colar. Eu tinha um Samsungzinho, uns Motorola cheio de tecladinho, que é pra fazer um computadorzinho, você lembra? Um Motorolazinho de 2012, que era pequenininho, que era como se fosse parecia um computadorzinho, você lembra? Muita fama. E eu consegui pegar esse celular. Liguei pra uma amiga minha. Eu disse, Ingrid, liga pra minha mãe e fala pra ela me perder por tudo, porque eu vou morrer. Porque eu sentia que ia morrer. Então pediram ela me ligar. O que aconteceu? Não, tentaram me matar. Eu tô aqui com o carro pra casa, tô sangrando. A qualquer momento eu vou apagar. Mas nenhum momento eu chamei por Deus. Porque como tu vai chamar por alguém que tu não conhece? O que Paulo disse? Mas tu não lembrou da profecia? Não. Você lembra da palavra de Jesus? Que tem sementes que caem? Sim. É por isso que tem pessoas que vão para a igreja, sai e não se lembra nem o que foi pregado. Tem pessoas que esquecem até que foi falado para ela. Pastor, o que aquele pastor falou para mim mesmo que eu me esqueci? Isso é espiritual. Eu tinha esquecido e eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava. Então como tu vai chamar alguém? Paulo disse o que em Romanos? Como que eles vão crer se tu não tem ninguém que vai? Como que eles vão crer se não tem ninguém que pregue a eles? Então eu ia morrer sem Cristo. Eu ia descer ao inferno automaticamente. Mas eu estava debaixo de uma promessa. Porque todo escolhido por Deus está debaixo da promessa de Deus. É forte. Aí eu fiquei lá, quando eu vi o Jonas, estava assim, esse cara. E agora começou aquela luta. E os carros pararam. Que viram aquela pancada, os caras tentando me matar. Mas era região de crime, região de perigosa. Não deixe ele aí. Porque se os caras descobrirem que pegaram eles, vão atrás de quem ajudou. Não, deixa ele aí. Não. E eu fiquei lá parado, esperando a morte. Eu me lembro como fosse hoje, pastor. Esse momento aqui é especial pra mim, lembrando disso. Eu cheguei lá, eu vou morrer, e sem ver minha mãe, não ia ver meu irmão, não ia ver os meus pais, a minha família. Passa um filme na hora. Vem. A morte é o único inimigo a ser vencido. O inferno já perdeu. Já perdeu. Mostrei até por vários em cima, enquanto o pastor falava sobre o sangue, lá na hora que estava explicando Santa Ceia, o pastor vice-presidente da Viva em Cristo, eu mostrei por um versículo bíblico em Apocalipse, capítulo 13, que diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O texto não diz vencerão, ou estão vencendo. O texto está na Bíblia. Pega a Bíblia aí. E eles já venceram. Venceram está no futuro, presente ou passado? Qual é o verbo? Venceram, já venceu agora. Já venceram, venceram, vencendo ou vencerão. Venceram é passado. Venceram. Por quê? Porque quando Cristo, há 2000 anos atrás, foi para a cruz, nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós já somos mais do que vencedores. Mas as pessoas elas acham como fossem derrotados. Mas nós somos como mais do que vencedores. Porque já vencemos. Tá pegando a visão, pastor? Claro. Já vencemos, no testemunho Bíblia. Já vencemos pelo sangue do Cordeiro. A batalha já foi decidida na cruz. A igreja já é vitoriosa. Os crentes lavados e remidos pelo sangue já são vencedores.
É por isso que diz que a segunda morte não tem poder sobre nós. A morte não tem mais poder sobre nós. Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Já vencemos. Já vencemos. Glória a Deus. E foi quando eu fiquei lá esperando e eu fiquei esperando a morte, pastor. Foi nessa hora que eu tive uma experiência sobrenatural. Uma estrada, aquela maré, a primeira a ser lançada. Você não é estrada? Sim, sim. Uma das marés laranjadas. Parou na BR. Desceu um homem. Nunca vi isso na minha vida e nunca mais vi. Mas ele era baixinho, eu me lembro. Como isso aqui, ó. Tá vendo aqui na minha testa aqui, ó. Estourou, abriu, então descia muito sangue no meu rosto. E eu tava também em trauma psicológico da situação que tava acontecendo. Nunca de mim, mas por causa dos dois tava morto. Achei que tava morto, tava morrendo. Foi quando ele foi andando na minha direção. Eu só me lembro da sandália dele havaiana. E aquelas calças. Não tem tipo aquelas brechó que parece um boneco de Olinda? Aqueles largona, que antigamente usavam muito, pessoal. Sim, sim, sim. E ele tava com a camisa vermelha da Lacoste. Mas eu não vi o rosto dele. Ele chegou perto de mim. Ele disse, tira a tua camisa. Eu era forte, eu perdi mais de 10 quilos. Então eu malhava, fazia academia. Então eu tinha um corpo mais avançado que esse. Ele disse, tira a tua camisa. Quando eu tirei, ele tirou, ele amarrou no meu pescoço. E ele apontou dentro pra mim e disse, tu não vai morrer. Porque isso tem que acontecer pra tu vir pra presença de Deus. Nunca vi aquele homem na minha vida. Ele me botou dentro da carroceria da estrada, aquela antiga. Sim. E me levou. Aí começou a luta. Eles vão morrer, a culpa é tua. Eles vão morrer. Eu tava tão alucinado psicologicamente, com trauma psicológico, que eu me joguei no chão, em movimento. Em movimento. De lá da bola do Armando Mendes pro João Lúcio, não é tão longe. Não sei se já foi em Manaus. Tem a bola do Armando Mendes, aí tem a bola do São José. Aí pega pra ir pro João Lúcio. Então são perto, é grande circular, aí entra na direção da Maria Braga, na maternidade pra lá. Foi quando eu me joguei. Ele parou o carro, por que você jogou? Me arrumei todinho. Disse, por que eles vão morrer como eu tô? Disse, não, o diabo não quer eles. O diabo veio te buscar. Bora, enquanto é tempo. Não tem mais tempo. Ele me pegou, me jogou, me botou na frente da UTI do João Lúcio. Quando eu saí da coisa, o povo começou a gritar que tava na UTI. Era um domingo, o diabo tava bagunçando esse dia, muita gente morrendo. Acidente, morte, tiro, facada. Aí, quando eu vi, o pessoal gritou. Porque eu não vi como tava o meu rosto, pastor. O meu rosto arriou. Com as pancadas que eu peguei. Arriou. Essa pedra aqui desceu. Por isso que, ó. Arriou, desceu, o rosto tava lá de fora. Eu não tinha visto que o rosto tava lá de fora. E eu corri pra fora do João Lúcio. Lá no João Lúcio tem tipo um gramadinho na entrada. Eu corri, porque eu vi eles morrer com a minha. Eu estava chorando direto, eu estava com trauma psicológico, não sabia nem o que falavam mais. Foi quando cheguei ao meu limite. O limite do homem. Sabe que quando nós tentamos seguir o que nós queremos, seguir, mas chega um lugar que tu não tem mais como ir, pastor. A não ser com a ajuda de Deus. Por mais que nós tentamos ir aonde queremos, vai chegar em lugares que tem uma barreira, pastor. É o número 6. Tá pegando, pastor? É o número do homem. Forte. Todo homem tem limite. Todo homem tem limite. Todo ser humano vai ter um limite. Um limite físico. O nosso corpo, pastor, revela que a nossa natureza humana ela tem limite. Ela vai envelhecer. Ela vai perder a força com o tempo. Outra hora, só com 15 anos, só corri isso daqui todinho. Agora, para correr daqui, nós não tem mais um vigor. Tem limite. Nós temos limite. Foi aí que eu me joguei no chão, pastor. Dobrei meu joelho naquela grama pelo chamado que Deus me deu. Fala com total seriedade. Eu levantei mão pro céu e eu tirei o grito da minha alma e disse: Deus! Se tu existe, eu comecei a jogar as mazelas pra fora. Porque sabe quando você tem tanta dor e tu não consegue, tu até consegue esconder os traumas, mas vai chegar um momento que vai ser tão grande que vai vir, ó, pra fora. Foi que eu gritei: se tu existe, porque minha vida é assim, porque minha vida é assim. Eu comecei a jogar.
E chorei. Quando eu olhei, tinha uns enfermeiros correndo atrás de mim, porque tava sangrando muito. Então eu podia realmente apagar ali. Morrer ali. Perder um sangue. Aí foi quando os meninos me pegaram e foi quando... Carregou, pastor? Nem carregou esse negócio. Não? Tem que tirar a capa, será? Não sei. Vou ligar pro amigo nosso aqui pra saber que tudo que nós estamos falando é verídico. Maçãzinha tá... Não, mas você tá falando aí, Deus tá aqui, é testemunho. Não, assim, aí o que acontece? Amém? Mas eu gosto de testemunhos. Amém. Por isso que nós estamos cercados de novo de Isso. Então um testemunho sempre é bom. Aí, o que acontece? Foi aí que apareceu um mototaxista. Você lembra onde eu trabalhava? Sim. No ponto de táxi? Lá também tinha os mototáxis. E naquele momento que eu cheguei, eu não vi, traumatizado, não vi, foi nada. Tava cego. Apareceu o mototáxi que era irmão de uma igreja. E sem falar de Deus pra mim. Eu sempre zombava do que ele falava pra mim. Ele olhou pra mim assim, quando ele me viu, ele falou assim, Berg. Ele falou pra mim assim, Berg. Tá pegando não, pastor. Não tá pegando. Pastor Val, tem como lá em casa pegar lá no carro lá, o carregador da minha esposa, o Samsung lá, do iPhone, quer dizer? Tá lá no carro. iPhone tem? Pode ir, pastor. Vamos ligar pros amigos aqui, interagir aqui. Tá. Aí foi quando ele disse, Berg! Ele me viu. Eu olhei pra ele assim, eu chorando sem parar. Ele disse, como tu chegou aqui? Eu disse, um cara me deixou agorinha na porta da UTI, uma estrada amarela, um banquinho. E ele olhou pra mim e disse, tu tá ficando doido? Eu disse, por quê? Eu tô 2 horas na frente da UTI esperando minha esposa quebrou a perna, tá com botão de parafuso. Não entrou nenhum carro aqui, não. Não entrou nenhum carro. Como tem o senhor? Não entrou, irmão. Eu tô 2 horas aqui. Pastor, como eu cheguei lá? Cadê esse homem? Cadê esse carro? Eu fui pegar lá os laudos, que eu tinha que pegar um dinheiro, tinha que da situação, e entrou nas câmeras. Não apareceu no dia nenhuma estrada amarela na frente, nem entrando e saindo. Só aparece eu, tipo assim, ó, como se tivesse a câmera aqui e fizesse assim, mexesse assim, ó, desse falha e apareceu eu de pé correndo. Pulei, fugi 3 vezes da UTI ainda, degolado, cheguei lá, porque eu não queria deixar ninguém me costurar, porque tava pegando muito sangue, e a polícia atrás de mim, pastor, invadiram lá, porque encontraram a arma e droga no carro. Pegaram estavam com meu celular, eles. E disse, cadê esse cara aqui? Tá ali. Quando eles olharam, ele disse, rapaz, tá quase morto. Quando eu vi os policiais, na hora, pastor, fechei meus olhos. Meu Deus, ser preso, não queria ser preso. Graças a Deus, nunca fui preso. Graças a Deus. Mas eles, cada arma, eles iam me levar, cada droga, eles iam me levar. Cadê esse cara aí? Quando eles chegaram perto de mim, tava ali fechado. Sanguentado, disse, essa praga vai morrer aí. Bora embora. E eu tava quase já desmalhando, voltando de novo, perdendo sangue. Foi quando a médica chegou pra mim e disse, eu acredito em sorte. Mas tu não tem sorte. Tu tem um Deus. Que a diferença entre tua vida e a tua morte foi da grossura da agulha de uma minha veia arterial, pastor. Sim. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Cortou aqui, pastor. Tá vendo aqui? Abriu. Mas quando chegou aqui, ó, cortou a carne, mas não cortou a veia. Tá aqui, ó, a marca. Sim. Nossa. Ela fazia eu pegar aqui, ó, tocar. 1 milímetro faz diferença entre a tua vida e a tua morte. O que é 1 milímetro? Pusou não é nada. Mas para Deus é alguém que está falando hoje do nome dele. Forte. Fugi 3 vezes da UTI. Mas lembra da menina? Não sabia como ela estava. Sabia do jovem dentro do carro? Não. E eu fazendo escândalo. E nós sabemos que médico não pode falar de outro paciente em trauma. Para quem está em... Não fala. Eu não sabia disso. Mas porque eu fugi 3 vezes da UTI, que não deixava costurar, eu fugia, eu surtava, fugia. Melando sangue pra todo canto. Quando ele chegou pra mim, chegou o médico e disse, amigo,
Por que tu não tá deixando ninguém encostar? Tu tá pra morrer. Eu não sei nem como você ainda está vivo. Já perdeu muito sangue, você perdeu quase 3 litros de sangue. Você já perdeu, tá pra morrer. Eu não sei nem como tu tá gritando. E como você falou, corda vocal. Ela ficou impressionada porque não cortou nenhuma corda da minha vocal. Eu até costumo dizer que o diabo sabia que ia dar trabalho pra ele. Falou logo deve lá esse cara, porque ele vai falar muito, vai gritar muito. Meu Deus, mas foi muito forte isso daí. Pegou muitos pontos? Peguei, pastor. Peguei muito ponto. Da de, ponta pra de outra. De ponta a ponta, Deixa eu depois ligar e olhar o pastor aqui, o que cuidou de mim em Manaus. Sabe o que é o meu apelido da igreja? O Chuck. Lá veio o Chuck, todo costurado. Eu vou trazer pros amigos aqui de Manaus, aqui, um pastor de Manaus. Esse aqui você entrar em condição para nós ficar aqui bacana. Aí o que acontece, meu pastor, foi quando eu fiz escândalo. Eu não vou deixar enquanto. Eu não sei como tu tá vivo. O cara chegou pra mim e disse: olha, eu não sei como tu tá vivo, mas nós queremos te ajudar. O que tu quer? Eu disse: eu quero saber como tá os dois. Tinha nós no carro, por onde foram. O meu medo era de morrer, era saber como estavam os dois. Que não tinha nada a ver com a guerra, não tinha nada a ver com a culpa, não tinha nada a ver com minhas consequências. Mas por estar na hora errada, com uma pessoa errada, vivendo uma vida errada, tem pessoas que pagam o preço. É por isso que nós temos que saber com quem nós andamos. Seja espiritual, ministerial, seja amigos, nós temos que saber com quem andamos. Aí foi quando ele falou pra mim: tá vendo aquele lugar? Ele apontou: eu vou falar pra você, mas você não pode falar pra ninguém, porque eu tô quebrando isso, não posso falar de paciente de trauma. Mas eu vou te falar a verdade. Tá vendo aquilo lá, aqueles 10 enfermeiros lá? Tá uma jovem que tava contigo. Sabe o que tá acontecendo com ela? Quebrou 3 pontas da coluna. Vai ficar tetraplégica. Meu Deus. Tá vendo aqui outro ali? É o jovem. Você lembra quem tava atrás? Com a pancada ele foi pra frente. Quebrou 6 costelas. 3 aqui, 3 aqui. Sabe o que aconteceu? As costelas? Furou os 2 pulmões dele, ó. Furou. Ele disse que aquela mulher não tá movendo nada. Ele falou pra mim: agora eu vou lá, pegar, vou costurar e vai deixar agora. Ele disse: eu sou homem. Eu tenho palavra. Pode ir lá. Quando ele foi, comecei a chorar. Disse: Deus. Aí eu lembrei de Deus, porque quando eu olhei pro relógio da parede, pastor, sabe a hora que tava dando? 7:30 em ponto. Aí eu lembrei, sabe o que foi? Que 7 dias atrás, às 7:30, porque quando o cara tava entregando a revelação pra mim, o profeta, eu olhei pro relógio da parede da igreja, tava dando 7:30 em ponto. Quando eu olhei pro relógio da parede lá do UTI, branco, eu caí em si, eu comecei a chorar. Deus, daqui 7 dias. E sabe quando olhar pro espelho, ele falou: olhar pro espelho. Sabe onde foi? Foi a platina da maca. Sim, sim. Dá pra tu se ver. Eu consegui me ver. Quando tu olhar pro espelho, tu vai lembrar que eu sou teu Deus. Meu Deus. Eu comecei a chorar, chorei como da minha alma e disse: Deus, se tu existe. Se tu existe. Se tu existe. Livra esse Deus da morte. Livre ela dessa sequela. Porque eu nunca vou me perdoar. Se o Senhor livrar elas, livrar essa menina de ser sequela, esse rapaz de morrer, que não tem culpa de nada, eu prometo te servir. E jamais apartar os pés da tua casa. Eu nem sei estar nesse versículo. Quando o Davi fala, no Salmo 23, faz eu habitar na tua casa por muitos longos, por muitos anos. E longos anos. Eu jamais apartarei os pés da tua casa. Mas se o Senhor não livrar, primeiro o ônibus que passar em frente desse hospital eu me mato. Pastor, ela entra pra fazer cirurgia. Pra quem sabe, quando chega pra saber o laudo, eles metem, pá! Eles têm que saber o que vai acontecer. Depois levaram lá ter outro, pra ver outras partes dos traumas. Pastor, quando ela entra pra maca de cirurgia, o médico para. Disse: calma aí. Tem um laudo, aqui ó. Até hoje ela guarda essa mulher. Nunca mais vi, mas meu tio, que mora no Quarim, já viu ela. Ela guarda esse laudo. Até a tia dela, que era crente, olhou pra mim, ela já tá na glória. Até faleceu, se desceu, faleceu. Tava 3 pontos no raio-x. Sabe o que aconteceu? Quando ela entra, bati de novo. Depois do voto que eu fiz com Deus.
perfeito que nem de uma criança com a dela. O rapaz, 3 dias, fecha sozinho. E de lá, na meia-noite em ponto, eu saio e ela sai junto. A família, ela vai querer me matar, a família dela. Mas graças a Deus, quando ela sai, ela não tá mais paraplégica. Porque eles ouviram que ela fica tetraplégica. Só tá mal, não vendo na cabeça. Então já tava, eu vou matar ele. Mas quando ela sai curada. E sabe o que aconteceu, meu pastor, para encerrar a história aqui? Aí começou o tratamento. Perdi tudo. Uns irmãos dele foram me pegar lá. E eu comecei a servir a Deus. Fui morar dentro de uma igreja para não morar na rua. Perdi tudo, pastor, em 3 meses. Minha família aqui me rejeitou porque eu virei crente. Na época. Aqui. Tá aqui. Crente nessa casa não entra. A casa que eu tô hoje. E a mesma casa que um dia foi proibido de entrar. Começou minha vida. E começou o quê? A promessa. Mas todo o caminho da promessa tem só dor. Perdi finanças. Deu pra poder arrancar? Arrancou o carro, arrancou dinheiro, arrancou tudo. Sabe onde foi morar? Deixa eu carregar depois o pastor Tiago. Esse pastor Tiago, ele deixava de jantar pra me dar. Porque eu não tinha que comer. Uma vez ele dormiu comigo em cima de uma laje da casa da nossa pastora, primeira pastora. Quando ela acordou, ela me viu dormindo, no chuva. Meu filho, o que tá fazendo aqui? Eu disse, não, pastor, que eu não tenho mais onde morar. Porque quando eu cheguei na igreja, todo mundo sabia que eu tinha dinheiro. Mas agora eu não tinha nem pra comer. Degolado. Andava mais de 3 bairros pra chegar na igreja. Ia a pé e voltava. Pastor, porque quando alguém quer Deus... Não tem distância. Não tem distância, não tem chuva, não tem barreira. Não, quando alguém quer Deus, nenhum inferno pode impedir essa pessoa de querer Deus. Não tem perigo. Paulo disse, quem nos separará? Nem a morte. Vamos lá, nem a vida. Vamos lá. Olha o que está acontecendo hoje. Crises. Muita gente deixa de servir a Deus por causa de crise financeira. Enquanto tem, tá adorando. Quando não tem, se afasta. Para de ir para a igreja. Aparece quando quer. Mas Paulo diz, nem a crise, nem a fome, nem a espada, nem a... Ou seja, quando alguém quer Deus, só deixa se quiser. Porque ninguém tem poder de te arrancar das mãos de Deus. Morei dentro da igreja. Eu morei na igreja, eu dormi no chão. Acostumado a comer em restaurante. Agora eu tava bebendo água toda noite. E eu chorava, sabe por quê? Chorava porque no começo, não é por causa de Deus, pastor. Eu chorava no começo, sabe por quê, mano? Era por causa que eu tinha perdido casa, não tinha morar, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Aí um dia o pastor, esse que hoje é pastor, amigo meu, ele foi meu discipulador, pastor Tiago Oliveira. Ele chegou pra mim e disse, Ricardo, Deus mandou te dizer que tu tá chorando não é por causa dele, é porque tu perdeu as coisas. Mas se tu começar a chorar pelo aquilo que Deus é na tua vida, pela presença de Deus, Deus vai te dar tudo de volta que é teu. É forte demais. Pastor, só um pouquinho. Olha só, nós estamos aqui com uma audiência muito boa, né, Wagner? Muitas pessoas aqui conectadas, mandando mensagem. Pastor Eudisson está aqui com a gente, né? Também o Neto, olha aí, o pessoal de Manaus está conectado, né? Que benção. Alex Max, né? Pastor Erinaldo. Amigo meu, pastor Silva. Erinaldo Silva. Erinaldo, do Gideão Missionário, olha Camboriú. Olha aí. Um abraço, pastor Erinaldo. Pronto, que benção. Erinaldo Silva, exatamente. Do Gideões, pregador do Gideões. A Wesleyane não deixaria de estar aqui, né? Presente também, né? Minha esposa. Olha só. Ei, Maria Freitas está aqui também. Evangelista Rafael Santos. Maria Freitas é minha irmã, minha caçula. Olha aí, ela é a mulher de Deus. Gente, eu quero fazer um pedido para vocês aqui, ó. Deixa um like, compartilha essa live para a gente atingir mais pessoas. Tem muita gente aqui conectada, só falta você deixar o seu like. Então dá uma curtidazinha aí pra gente aí, porque esse testemunho realmente é muito forte, né? E a gente ainda tem mais história aqui para contar, mas vamos lá. Pastor, não se preocupa não, relaxa. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Amém. A gente já sabe, você tem um testemunho muito forte. Eu sei que você está aí. Eu vou ligar aqui. Calma, relaxa, fica tranquilo. Calma, paz. Pastor, vamos lá, vamos tentar adiantar aqui mais um pouquinho, né? Então você aceitou Jesus assim que você saiu do hospital? Eu entreguei minha vida a Cristo
Eu mesmo e Deus no Cristo. Mas eu tinha necessidade no outro dia, eu dormi, já decolado, tô cheio de fachada. Você confessou a Cristo no hospital? Eu e Deus. Mas eu sem ler a Bíblia, isso é uma experiência que eu tive com Deus. No outro dia eu tava já todo enfaixado, pescoço degolado. Foi ver se encontra a foto depois aí como eu tava. Aí foi quando eu sonhei e vi um homem de branco. E dizia, liga pro pastor Enoque. Porque tu tem que confessar a mim diante dos homens. E eu nunca tinha lido a Bíblia. E Jesus disse, quem me confessar diante dos homens... eu confessarei diante do Pai. Diante do Pai. No outro dia eu liguei para esse pastor Enoque, foi um pastor que uma vez eu fui lá, gostei, eu chamei ele, e ele foi lá. Disse, pastor, o senhor pode vir aqui, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu necessito confessar. Sem saber de nada. Eu disse, tem algum Tiago aí? E foi aqui, esse pastor Tiago. Eu não me conhecia esse Tiago. E no sonho, o próprio Senhor mandava chama pelo Tiago. Eu disse, pastor, nessa igreja tem algum Tiago? Tem. Traz ele aqui. Eu mandei até para ele o link, se ele estiver assistindo aí. Foi quando eles no outro dia estavam lá. Eu confessei, ele disse, eu sou o Tiago. De onde tu me conhece? Eu disse, eu não sei. Mas um sonho um homem mandava te chamar. E foi aí que criou uma aliança entre eu e esse amigo. Ele foi meu discipulador. Ele dormiu comigo em laje, quando eu não tinha dormir. Ele me acompanhou, ele me instruiu. E eu sempre, onde eu prego, eu falo do Tiago, desse amigo. Porque se eu sou alguém hoje, eu agradeço porque ele me tratou, me abraçou. Eu sempre falo que o discipulado é o que faz alguém se firmar nos pés de Jesus. É forte. É acompanhamento. Porque hoje a deficiência dessa igreja é essa, pastor. Tu vai, 1000 pessoas, prega, 20 pessoas assim, eu quero entregar. Mas ninguém acompanha, ninguém não liga, ninguém não vai. Poxa, a pessoa vem sozinha, não vem, pastor. É muito raro. Porque vem as tentações, vem as lutas, vem as pelejas. E o Tiago foi e me abraçou. Me discipulou, cuidou de mim. E chegamos onde chegamos hoje. Foi através disso. E começamos a obra. Aí foi quando eu perdi tudo. Aí se cumpriu outra profecia, pastor. Quando eu perdi, não tinha onde morar. O pastor chegou, falaram, porque a pastora me viu dormir na laje dela. Sim. E eu perdi tudo, pastor, depois que eu fui para um retiro. Eu voltei, não tinha mais nada, só tinha uma bolsinha. 5 dias de um encontro no ministério que tem lá em Boa Vista, Manaus, chamado Mipiban, em Manaus. Ministério da Igreja Batista do Armando Mendes, que é o pastor Obadias, que é o presidente. E pastor Bruno foi meu pastor de idoso. Lá trabalha com a minha idoso, trabalha com discipulado. Foi quando fomos e depois não tinha nada, dormi na rua. Aí ele falou assim, meu filho, falar pro pastor, o Ricardo tá sem casa na rua. Aí, como o pastor trabalhava no distrito, na época, o pastor trabalhava na Panasonic, líder, na época. Aí ele disse, meu filho, não tem como te botar na minha casa é pequena, aí minha esposa, aí você sabe, né, já sou de maior, sou 20 e poucos anos, os pessoas vão falar, né, olha, o pastor tá lá, o inimigo é sujo. Sim, claro. Entendeu? Aí disse, mas tu quer morar na igreja? Meu Deus. E Deus disse o quê? Pra morar. Eita. Vai depender de... E eu morei. A melhor experiência da minha vida foi dormir na casa de Deus. Foi viver. Foi viver na casa de Deus. Você estava guardado ali no Santo dos Santos. Pra ver. Até no dia que Deus abriu a porta de emprego um tempo, o pastor mandou tomar a chave de mim. Por quê? Porque em vez de dormir na kitnet, eu não tinha lugar, eu estava dormindo na igreja. Eu me apeguei tanto à casa de Deus, que ele disse, meu filho, pare com isso, eu tenho que seguir tua vida, Deus está te dando, está abençoando. E vivemos, pastor. Pastor, e como é que foi assim? Ó? Quando é que você começou a pregar? Eu comecei a pregar, eu acho que uns 4 meses. Depois que você... Eu fui batizado com o Espírito Santo em 3 meses. Na frente do demônio que falou que me degolou. Tu estudou? Oh? Tu estudou? No começo, não. Quando tu tinha terminado os estudos nesse tempo aí? Não, sim, não. Estudei, sim. Sim? Já tinha concluído o ensino médio, né? Sim. Ah, tá. Sim. Mas a administração não é conhecimento humano. É espiritual. Espiritual. Não é conhecimento mais graça. É a graça mais conhecimento. Porque se o conhecimento vir primeiro do que a graça, ele vai se tornar cego, religioso. Pelo disso, crescer na graça e no conhecimento. Não podemos invertir.
Não podemos investir. Hoje tem uma geração que está investindo. Tem pessoas que investem 2, 3 horas meditando, lendo livro, comendo livro, mas não tem mais prazer em orar. É a graça. Aí hoje são sermões mortos. Tem conteúdo, mas não tem a graça. Tem conteúdo, mas não tem a unção de Deus. Porque um pão, pastor, só pode ser feito na época, ó, era farinha e trigo. Farinha e azeite. Farinha e azeite. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Azeite o quê? Vida de oração. Vida com Deus. Vida com Deus. Um dia desse eu vi um rapaz, estava com conhecimento muito forte teológico, mas eu reparei que a graça dele, que Deus tinha, não era mais a mesma. Aí eu comentei com ele, falei, amigo, tu tá gastando muito tempo. É bem assim. O conhecimento é para todos. Qualquer lugar pode conhecer. Mas a graça de Deus, ó, joelho dobrado, cara no pó. O problema é que muitos têm acesso aqui mais, mas perderam o acesso dos seus joelhos diante de Deus. Por que as virgens ficam lá de fora? Porque não tinha mais azeite. Tinha azeite. Tinha até lâmpada, mas não tinha mais a luz. Não tinha mais o azeite. E aqui é o perigo. Ele tá andando com as lamparinas lá, mas não tá tendo mais azeite. Lâmpada, palavra, conhecimento. Mas sem azeite, sem a unção de Deus, sem a presença do Espírito Santo. É por Pastor, isso... e quem está em casa ouvindo a gente agora aqui, que talvez passou pelo que você passou, é claro que ninguém vai passar pelo que você... Sim. Mas está passando algo parecido com o que você passou. O que você tem que dizer para essa pessoa aí? Tem jeito? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Tem jeito. Somos provas vivas que Deus é especialista em pegar quem não é para se tornar alguém que seja na presença de Deus. Mendigos, pastor, estou preso na droga, não consigo. Tem jeito. Tem. Como, pastor? O sangue de Cristo já foi derramado por você. Tem jeito. O santo dos santos. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Tem jeito. Tem acesso. E Deus não desiste de quem Ele chama, de quem Ele escolhe. E se você que está me vendo agora, se achar que não tem propósito, achar que a tua vida não tem mais jeito, não tem mais esperança, você nasceu para viver um propósito. E se você encontrar esse propósito, todos os vazios da sua vida serão preenchidos pela graça de Deus. Tem jeito. Tem né? jeito. É forte, viu, pastor? Tem jeito. Pastor, e aí, como é que foi esse negócio de começar a viajar? Como é que começou os convites? O convite começou primeiro com as promessas, né? É engraçado que Deus, eu morando dentro da igreja, não tinha mal para comer. Eu não tinha nem limão para passar nas axilas. Uma vez uma irmã me chegou e me deu leite de rosas. Eu disse, meu Deus. Aí, mas eu buscando, orando, tá, eu sempre falei algo interessante aqui, pastor. Eu quero até falar isso aqui. Deus falou comigo ontem. Eu saí na mesa do pastor, jantando com ele. E eu falei para ele assim, pastor, antes da unção de Deus chegar, primeiro chega teu nome. Antes da unção de Deus chegar lá, vai chegar teu nome. Prova, antes da minha unção chegar em Boa Vista, primeiro chega o meu nome. Pastor Ricardo tá vindo aí. Quem é ele? Um amigo meu. Chegou o nome. Tem unção. Unção chega quando tu tá no altar pregando, orando, a unção se revela. Mas primeiro chega teu nome. É forte. Jesus, antes de Jesus chegar nas aldeias, o que acontecia? Rapaz, tem um Jesus de Nazaré, tá vindo aí. Opa, o nome dele chegou primeiro. Chegou primeiro. Por que Zaqueu sobe a figueira? Porque o nome de Jesus dentro de Jericó já tinha chegado. Ele ouviu falar, né? Ele ouviu falar do nome dele. E disse, e por que ele vai lá? Por causa da unção? Não, eu quero ver quem é este Jesus. Que todo mundo tá falando. Opa, nome de... Não é à toa que a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo... Nome. Acabou. É o nome chega. Depois chega a unção. A unção pode até abrir porta, mas o teu nome, o teu caráter, vai deixar ela aberta. A tua conduta moral vai deixar ela aberta.
O teu testemunho vivo. Tem pessoas que não pregam, mas tem um testemunho de excelência. Quando você chegou aqui para pregar a primeira vez, teve aquele quem te viu, quem te vê? Teve, pastor. Ninguém acreditava. Tem ali que eu estava até morto. Meu Deus. Estava morto, mano. Quem? Aí foi quando eu comecei a orar e foi quando eu tive um sonho. Deus falou assim, vou te usar. Engraçado isso aqui. Eu quero falar até isso aqui para quem tem promessa. Toda vez que Deus te fazer uma promessa, tu vai estar passando o pior momento da tua vida. No pior vale é onde vinham as maiores promessas de Deus. Porque a promessa de Deus faz você viver. Faz você ter esperança. Por isso que Paulo fala que a esperança, a expectativa gera esperança. Deus falava, eu vou te usar, vou levar teu nome, tu vai pisar em lugares que eu nunca pisei, que tu imaginou pisar. Tu vai pisar em terras que não... E eu disse, eu morando dentro da igreja, não tinha um centavo nem para comprar café para tomar. E eu disse, Deus, mas como? Morando nessa igreja. E o meu pastor não gostava de deixar os outros pregar fora, que era muito preso dentro. Não, aqui. Ele era muito protetor. E Deus como? E Deus dizia, vou te levantar, vou te usar. Tu vai pisar em lugares que nunca imaginava. Ou seja, a promessa vinha no momento de dificuldade. Por quê? Porque a promessa de Deus, quando Deus fala, é para te dar gás. É para te dar força. Continua. Não abaixa a cabeça. Tu vai sair dessa fase, tu vai sair desse vale. Continua. Toda vez, pode ver, toda vez que alguém pensa em desistir, Deus chegou a promessa. Não desista, eu estou contigo. Eu vou cumprir, eu vou fazer. Aí foi, sabe aonde? No Pará. Eu fui pro Pará. Primeira vez que pisei no Pará, Belém do Pará. Aí Deus abençoou, soprou meu nome lá. Preguei na Mãe, na 13 de março, que é no centro da cidade de Belém. Preguei em Barcarena, preguei em Salinas, preguei em Castanhal. Deus foi soprando. Desconhecida. Aí Deus me usou para uma mulher, que essa mulher ela era diaconia da Assembleia de Deus e ela foi curada de câncer. Deus me usou numa campanha de oração. Aí ela era mãe de 10 pastores. Só. Na Assembleia. Aí eu pisei dentro da Assembleia. Quando eu pisei lá, tem até foto mesmo pregando lá na igreja, que tem Daniel Gunabrinho lá. Uhum. Quando eu cheguei, eu te chorei. Eu disse, meu Deus, eu tô onde tudo começou. Forte. Tô onde tudo começou. Aí Deus começou. Aí Deus foi apresentando um amigo. Eu disse na igreja domingo. Você se lembra que eu falei uma frase? Que tem pessoas que apresentam pessoas. Mas tem pessoas que é o próprio Deus que apresenta. É forte. E é aqui que muda. Deus começou a apresentar amigos, como apresentou o Wagner, como apresentou o Senhor hoje aqui. Pra você ter ideia, eu não conheci o Senhor, mas o seu nome já é falado. Lá em Boa Vista tem um pastor abençoado, pastor Jeová, não pode querer. Seu nome chegou. Entendeu? Seu nome vai antes. Quando vem um pastor de Manaus, a gente já traz pra cá, né? O Wagner aí já aponte. Não, é o aliança. Aí é forte. É a aliança de Deus aí, nosso amigo. Aí começamos a pregar e começamos a viver. Começamos a ter experiências sobrenaturais. Pastor, e nessas pregações, assim, o lugar que Deus te levou e outra cidade que marcou, assim, pra você? Rio de Janeiro. Você imaginava? Nunca. Quando eu tirei foto no Cristo Redentor, eu chorei. E como que foi a pregação? Pastor, eu preguei uma mensagem. Deus abriu as portas naquela mensagem. Virou tudo. Glória de Deus. Virou tudo. Eu passei um mês. Eu passei 15 dias comendo sushi direto. O melhor sushi de Itaboraí. Pastor, amigo Michel. A gente já viu no Rio de Janeiro. Um abraço. Vai chegar pra você, Michel. Qual a mensagem que você mais gosta de pregar? Eu gosto de pregar muito a mensagem profética. Tem uma específica? Tem uma específica. A mensagem que marcou minha vida foi, por causa do nosso horário, né? Foi João 21, que eu ministrei domingo. Quando Deus me deu essa mensagem, Deus falou que ia mudar minha vida. Ia vir coisas grandes. Ia me botar entre os grandes e ia vir um novo tempo. E quando Deus me apresentou essa mensagem, eu comecei a pregar. Deus me deu essa mensagem no pior momento da minha vida. Estava passando um vale espiritual forte. Pressão de todos os lados, calúnia de todos os lados, pedrejamento de todos os lados. Foi quando Deus disse, eu vou... E não é você que vai correr atrás dos peixes. E eu mandarei os peixes até vocês a partir de hoje. Tu vai ver a promessa que eu falei para Moisés e ao povo. Que não são vocês que vão correr atrás das bênçãos. Mas as bênçãos correrão atrás de vós. Ele não está dizendo que a bênção vinha andando. Correndo. Forte. Vai te alcançar. Vai vir correndo. A igreja... O problema de muitos, pastor, como eu falei para meus amigos, tem pessoas que não sabem a unção que tem. Não sabem o valor. Não sabem o poder. Deus já te usou para operar milagres, maravilhas? Já, pastor. Céu já voltaram a ver. Mudo já voltou a falar. Muitos cancelados foram curados.
paralítico, se levantou de cadeira de roda. Eu vou até falar um episódio aqui que não fica quieto aqui, muitos vão dizer. Eu fui enganado por um pastor. Teve um pastor que me enganou, né, numa cidade do Amazonas, vou dizer o nome, vou dizer a cidade. Ele me enganou. Eu fui orar, fui pregar lá na cruzada, e lá Deus levantou uma mulher na cadeira de rodas. Uma mulher, essa mulher é uma das maiores empresárias de material de construção da cidade. No outro dia, essa mulher chegou com uma sacola desse tamanho, só de remédio, tudo que ela gastou. Há 10 anos a mulher não andava, e ninguém sabia por que ela parou de andar. Ninguém sabia. Ela pegou e disse, valor X, um valor alto, para mim, vai mudar minha vida. Tanto vou dar para a igreja, para esse missionário. Eu era conhecido como pastor, profeta das trufas. Eu vendia trufa nessa igreja. Eu pregava e levava trufa para vender nas igrejas. Trufas. E através disso eu sobrevivia. Eu vivia. Eu nunca cobrei para pregar o evangelho. Mas eu creio no princípio da honra. E eu levava minhas trufas. E lá esse pastor foi um valor muito alto, simbólico. Muito alto mesmo, muito alto, muito alto. Hoje como fosse uns mais de 30 salários mínimos. Tanto, 50 para a igreja que o pastor. Quando chegou no outro dia, eu fui embora, o pastor me deu um perfumezinho daqueles da Guiana Inglesa. Um tipo de charutozinho. E me deu R$100. Não dava para pagar nem, não dava para chegar nem em casa. Porque só de táxi ia comer o quê? Eu ia morar na igreja. Aí foi quando eu cheguei chorando. Eu cheguei chorando na rodoviária, tava triste. Porque eu, no primeiro amor. Sendo usado por Deus e vendo Deus. E o cara me enganou na cara dura. Na cara dura eu chorei. Mas Deus cuida de nós. Quando fui entrar, chegou 2 irmãs na motinha na vizinha. Missionário. Desculpe uma coisa. Já vai, já. Não, desculpa aqui. Deus mandou vir, nós vai vir aqui. Fala a verdade. Quanto que o pastor fulano te deu? Ele disse, tá aqui nesse envelope. 3 notas de 50. Ele disse, sabia que Deus falou para nós vir aqui? Que ele ia te enganar. Tu quer fazer uma campanha na minha casa? Tudo que entrava nós vamos te abençoar. Eu não tinha onde morar mesmo. Amém. Os amigos meus chamaram de peregrino. Quando me enviavam alguém ficar andando a pé em Manaus. Andava a pé, pastor. Pastor. Deus é que sabe de todas as coisas, né? Sabe. Aí foi quando eu fiz a campanha e foi lá. Deus começou a curar. Desatar nó. Rápido. Sai de lá abençoado. Na minha vida. Deus nunca vai te deixar. Como que tá a agenda hoje? Nossa agenda hoje, graças a Deus, está corrida. Nós vamos estar pregando agora em Malho, em São Paulo. Nós vamos pregar em Malho, em São Paulo. Nós vamos pregar 5 dias em Minas Gerais. Nós vamos pregar em julho em Rio de Janeiro. Nós vamos pregar em julho em Santa Catarina. Nós vamos pregar 15 dias de agosto no Acre e 15 dias na Colômbia. Nós vamos parar só... Não tem mais agenda pra esse homem não, viu? Porque para trazer ele aqui, é segunda-feira o nosso podcast. A gente teve que realmente abrir esse especial hoje aqui para falar com você, porque realmente a gente sabe que quando o homem é usado mesmo por Deus, ele não para. Né? Jesus falava que ele não tinha onde repousar. A cabeça. Então, meu amigo, você aceitou fazer missão, então se prepara, viu? Porque realmente Deus ele vai te levar ainda em muitos lugares. Eu, minha esposa e meu filho, nós andamos. Graças com a minha família. a Deus. Graças a Deus você anda com a sua família, viu? Com a minha família. Meu pastor, o tempo passa rápido, né? A gente não percebe, mas a gente já está com quase 2 horas aqui de podcast. Que benção. Não é? A gente, assim, é porque o papo é bom demais. Sim. Aí passa de que a gente nem vê. Mas, pastor, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para esse povo que tem acompanhado a gente. Deixa uma mensagem de Deus aí. Deixa Deus te usar aí para essas pessoas que estão em casa. Amém. Amém. Suas considerações finais também. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. A Deus por tudo. Deus, ele é grande. Deus, ele é Pai. Deus é... Não tem palavras para descrever Deus. Não tem palavras. Eu agradeço a Deus que se estamos vivos, é graças a Ele. Se estamos de pé, é graças a Ele. E uma palavra que eu tenho para deixar aqui para todos que estão nos assistindo nesse momento. O escolhido, ele não tem mais poder de voltar. O escolhido,
tem suas marcas. Eu quero dizer para você, no fundo dos seus olhos, quem está me vendo. Se você é escolhido, agradeça a Deus. Porque de tanta gente nesse mundo, Ele olhou para você e te escolheu a dedo. E uma coisa que eu sempre falo, pastor Jeová, Deus não erra quem Ele escolhe. É impossível Deus errar. Jonas era escolhido de Deus. E num dia que ele escolheu não fazer aquilo que Deus mandou, não tinha outros profetas, pastor? Tinha. Não era mais fácil levantar outro? Não era mais fácil descartar Jonas? É. Alguém disse, não quer, descarta, levanta outro. Não, Deus não é assim. Deus escolheu Jonas para ir. Então Jonas iria de qualquer maneira. Dentro do ventre do peixe. E ele ia ter um submarino para ir até onde Deus queria que ele tivesse. Então, escolhido não tem poder de fuga. Não tem escolha de fuga. Não tem escolha de retroceder. Não tem escolha. Agradeça. Pastor, tá doendo. Agradeça. Tô chorando. Agradeça. Tô na guerra. Agradeça. Tô no deserto. Agradeça. Tô numa cova. Agradeça. Porque todo escolhido de Deus nessa terra tem suas marcas. A minha marca foi essa. Qual é a sua? Será que é a marca sentimental? Será que é a marca familiar? Será que é um casamento? Qual é a marca? O que é que está te trazendo a dor? Mas essas marcas evidenciam que você foi escolhido a dedo por Deus. Você é escolhido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, a gente sempre deixa um versículo aqui. E como o nosso tema hoje foi Nascer de novo. Nascer de novo, a palavra do Senhor vai dizer lá em João, capítulo 11, versículo 25, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei se você ainda não aceitou Jesus, você que pode estar assistindo, talvez ainda não tenha confessado a Cristo. Isso. Olha o testemunho desse homem aqui. Olha o testemunho desse homem. Volta lá atrás, no início desse podcast aqui, que você vai ver. Eu quero dizer para você que tem jeito sim, que você vai sair dessa sim, que Deus tem o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Obrigado, meu pastor. Obrigado mesmo pela sua presença. Quando você voltar aqui, não esqueça de passar aqui. Posso abençoar o povo aí? Abençoe em nome de Jesus. Pai, aonde chegar esta oração, onde chegar este podcast, que estiverem enfermos sejam curados agora. Todos aqueles que tiverem situações de encurralamentos, até mesmo dentro de poços de sofrimento, de angústia, de depressão, de ansiedade, até mesmo pensando em tirar a própria vida, e agora você parou e está assistindo esse podcast, eu declaro que tem vida para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro que tem saúde para a tua casa. Eu declaro que toda a tua casa irá viver o propósito de Deus. Toda a tua casa viverá as bênçãos dos céus. Toda a tua casa será salva para a glória de Deus. Eu declaro libertação desse vício, libertação dessa enfermidade, libertação desse problema. E eu declaro, assim como Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: minha filha, vá, esteja livre deste teu sofrimento. Eu declaro que nesta noite Deus está te dando força para ficar livre de tudo aquilo que te faz sofrer. Em nome de Jesus. Pastor Jeová, agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado, meu pastorzão. Obrigado pela sua presença. Me ame em Cristo Jesus. Viu? Você tem um amigo. Amém. Você é um escolhido. E você também é um escolhido. Obrigado a todos. Em nome de Jesus.